A antiga Alexandria era mais do que uma cidade lendária. Com sua imponente biblioteca e museu, ela foi um verdadeiro berço do conhecimento por séculos no mundo antigo. Nela, mentes brilhantes desafiaram os limites do pensamento e criaram invenções que moldaram o futuro. Hoje, vamos conhecer 5 dos mais brilhantes inventores da Alexandria e como suas criações impactaram o mundo. No quinto lugar, Filão de Bizâncio, o criador da primeira trava de segurança. Se você já trancou uma porta hoje, agradeça Filão de Bizâncio. Nascido por volta de 280 a.C., ele foi um engenheiro, inventor e autor grego da antiguidade. Acredita-se que tenha sido discípulo de outro gênio antigo, Ctésibio. No século III a.C., Filão criou um dos primeiros sistemas de fechadura mecânica com combinação. Embora hoje pareça algo simples, sua invenção garantiu segurança em um mundo onde invadir propriedades era um esporte comum. Filão também descreveu detalhadamente diversos dispositivos automáticos, incluindo mecanismos hidráulicos que só seriam plenamente desenvolvidos séculos depois. Entre suas obras mais notáveis estão tratados sobre mecânica, no qual analisou o funcionamento de catapultas e outras máquinas de guerra. Seu legado foi essencial para o desenvolvimento da engenharia e da tecnologia na antiguidade. Um antigo texto sobre as 7 maravilhas do mundo, por muito tempo foi atribuído a ele, mas descobriu-se que é na verdade de outro autor também chamado Filão de Bizâncio, mas que viveu um século antes. Em nosso quarto lugar, a mulher que desafiou o mundo. E não é por acaso que são poucas as referências de mulheres entre o meio acadêmico antigo. Poderemos compreender melhor a causa dessa injustiça, conhecendo um pouco da história de Pátia de Alexandria. Poucas figuras da antiguidade foram tão brilhantes e, ao mesmo tempo, tão injustiçadas quanto Hipátia de Alexandria. Em uma época em que o conhecimento era dominado por homens, ela se destacou nas áreas da matemática, filosofia, astronomia e também contribuiu muito na história do desenvolvimento tecnológico no mundo, com suas invenções. Filha do renomado filósofo Theon de Alexandria, Hipátia cresceu imersa no saber e rapidamente superou seu próprio pai. Seu espírito livre e inteligência notável a tornaram uma das figuras mais influentes de sua época, mas também a colocaram em rota de colisão com crescente fanatismo religioso. Seu talento para matemática e astronomia levou a refinar o astrolábio, um instrumento essencial para a navegação e a observação celeste. Além disso, desenvolveu um hidrômetro mais preciso e contribuiu significativamente para o estudo das crônicas de Apolônio, fundamentais para a matemática moderna. No entanto, sua independência e influência no pensamento racional foram vistas como uma ameaça por setores mais radicais do cristianismo da época. Para eles era inadmissível uma mulher em posição de destaque intelectual. Hipátia foi brutalmente assassinada por uma turba instigada por inimigos políticos e religiosos, despedindo-se da vida para tornar-se um símbolo da luta entre razão e intolerância. Mas sua memória sobreviveu. E é por isso que hoje e agora aqui no 5+, celebramos Hipátia como uma das mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade. São muitas histórias. Vamos na sequência com o pódio principal do ranking. Dos 5 maiores inventores de Alexandria, nosso terceiro lugar. Ctésibio, o pai da engenharia pneumática. Ctésibio viveu por volta do século III a.C. em Alexandria e foi um dos maiores inventores e engenheiros mecânicos da antiguidade. Ele desempenhou avanços notáveis no estudo da compressão do ar e da hidromecânica. Na Academia de Alexandria, foi mestre de grandes sábios, inclusive de Filão de Bizâncio, que mencionamos na 5ª colocação desse ranking. Entre suas invenções mais famosas estão a bomba d'água de pressão e o órgão hidráulico, precursor dos modernos instrumentos musicais de teclado. No entanto, a sua obra-prima foi o relógio d'água, um mecanismo engenhoso que revolucionou a medição do tempo. Diferente das clepsidras comuns, que apenas indicavam o escoamento da água, o relógio de Ctésibio utilizava um sistema de regulagem para manter um fluxo constante e medir o tempo com mais precisão. Algumas versões ainda possuíam mecanismos automáticos que tocavam sinos ou moviam pequenas figuras, para indicar as horas, tornando-se um dos primeiros instrumentos de automação na história. Ctésibio também foi um dos fundadores da Escola de Engenharia e Matemática, da Academia de Alexandria. E por todas suas contribuições para a ciência, certamente é um gênio subestimado, e de quem, na verdade, se conhece muito pouco. Mas ele tem seu lugar por aqui, no 5+. Se prepare, fica cada vez mais interessante, no sentido que o ranking avança. No nosso segundo lugar trazemos um nome bem conhecido, Arquimedes, o mestre da mecânica. Arquimedes de Siracusa foi um dos maiores gênios da história, com contribuições que vão muito além da matemática e da física. Embora tenha vivido na cidade de Siracusa, suas descobertas influenciaram profundamente os estudos conduzidos na Alexandria, e muitos de seus escritos estiveram preservados na lendária Biblioteca de Alexandria. Desde cedo, Arquimedes mostrou um talento extraordinário para matemática
e engenharia. Ele desenvolveu conceitos fundamentais que moldariam o pensamento científico por séculos, como o princípio do empuxo. A famosa descoberta ocorreu enquanto ele tomava banho, ao perceber que o volume de água deslocado equivalia ao peso do corpo submerso. Esse princípio foi essencial para a engenharia naval e para a compreensão da densidade dos materiais. Além disso, Arquimedes criou o parafuso de Arquimedes, um dispositivo engenhoso para elevar água de níveis mais baixos para irrigação de plantações e drenagem. Esse mecanismo continua sendo utilizado em algumas regiões do mundo até hoje. Outro grande legado foi sua contribuição para a defesa de Siracusa. Ele projetou armas inovadoras, como catapultas aprimoradas e até sistemas de espelhos que, segundo relatos, teriam incendiado navios romanos ao refletirem a luz do sol. Seus tratados sobre alavancas e polias ajudaram a entender como pequenas forças podem gerar grandes efeitos mecânicos. Ele teria dito: "Dê-me um ponto de apoio e uma alavanca, e eu moverei o mundo." Arquimedes foi assassinado durante a conquista romana de Siracusa, mas suas ideias e invenções continuam vivas e influentes até hoje. Seu brilhantismo é a razão pela qual ele ocupa nossa segunda posição neste ranking. E finalmente, como não poderia deixar de ser, trazemos um grande visionário ao nosso primeiro lugar. Herão, ou Heron, não apenas imaginou, mas construiu uma tecnologia que poderia ter transformado o mundo, como só veio ocorrer, quase 2 milênios depois. Suas invenções, se aplicadas em larga escala, poderiam ter mudado o curso da história. Ele foi, sem dúvida, um visionário à frente de seu tempo, e por isso merece o primeiro lugar entre os maiores gênios inventores da antiga Alexandria. Herão foi um matemático, engenheiro e inventor que viveu no século I d.C. em Alexandria. Entre suas muitas criações, Herão foi pioneiro no desenvolvimento de mecanismos automáticos, às vezes, até comparados às bases da robótica moderna. Ele projetou portas automáticas para templos, que se abriam sozinhas quando um fogo era aceso em um altar. Isso funcionava através da dilatação do ar quente dentro de uma câmara fechada, que acionava alavancas e engrenagens. Outra invenção notável foi um teatro mecânico automatizado, um tipo de teatro de marionetes movido por cordas e pesos. O dispositivo era capaz de encenar histórias sem intervenção humana, por até 20 minutos. Um verdadeiro show em animação 3D. Ele também desenvolveu uma fonte movida a pressão de ar, que poderia ser considerada um antecessor das modernas fontes ornamentais. E até a primeira versão daquelas máquinas de refrigerante, só que no caso, a máquina era desenvolvida para os templos. Consistia em um mecanismo que liberava uma quantidade de água benta, relativa a cada vez que uma moeda nela fosse depositada. Mas sua obra-prima, sem dúvidas, foi a Eulípila, a primeira máquina a vapor da história. A Eulípila de Herão era um dispositivo esférico montado sobre um eixo e conectado a uma caldeira. Quando a água na caldeira era aquecida, o vapor escapava por pequenos tubos laterais da esfera, fazendo-a girar por reação a até 1.600 rotações por minuto. Em outras palavras, ele criou um motor a vapor funcional mais de 1.500 anos antes que as máquinas a vapor se tornassem uma realidade na Revolução Industrial. Se alguém tivesse aplicado essa tecnologia na produção ou no transporte da época, a história poderia ter tomado um rumo revolucionário, muito antes dos tempos modernos. Imaginem, se as ferrovias, navios e fábricas movidas a vapor tivessem surgido já na antiguidade. Como seria o mundo de hoje? Conte pra gente aí nos comentários. E para muitas outras curiosidades geniais, se inscreva no 5+. Conteúdo direto ao ponto e sem enrolação.